sou Débora Maia, sou cofundadora da For Health Consultoria, uma consultoria especializada na gestão de planos de saúde e benefícios corporativos. E a gente vem revolucionando o mercado porque a gente prioriza muito a transparência na relação com o cliente, a personalização de serviços, a gente usa muito tecnologia ao nosso favor e a favor do cliente para que ele obtenha resultados, e a gente gosta também de mostrar sempre indicadores para que o cliente possa medir o sucesso das ações e dos seus programas. Então, nos últimos 2 anos, a gente teve a felicidade de estar entre o top 5 do Top of Mind, e isso mostrou que a gente está no caminho certo, porque a gente preservou a nossa essência. A nossa empresa existe há 14 anos. E antes de eu ter a For Health, eu trabalhei durante alguns anos em consultorias de benefícios grandes, e antes disso, por 22 anos, eu fui recursos humanos em grandes empresas multinacionais e nacionais. Então, a gente entende também o outro lado da cadeira. Eu sou a Sheila, sou cofundadora da For Health com a Débora. A For Health nasceu com muita verdade, muito amor no coração. Nós tínhamos um sonho de fazer diferente, nós tínhamos um sonho de, naquela época, já entregar para o cliente exatamente o que ele precisava, sem soluções muito embaladas e prontas. Eu venho de uma história e de uma carreira que não começou na área de seguros nem de RH, mas sempre foi voltada para atender o cliente, sempre foi voltada para essa questão de entender a necessidade do cliente. Hoje aqui na For Health eu continuo cuidando dessa área de clientes. Nós acabamos de criar uma área que era um sonho antigo nosso, que é a área de Customer Experience, que é onde a gente vai conseguir monitorar e levar para o cliente e mensurar a satisfação do cliente, sempre guiar as nossas intenções no sentido do que ele precisa e não do que nós achamos que é correto. E eu acho que essa é a essência que a gente queria trazer para esse mercado, onde a gente atuasse realmente como consultores, ouvindo o cliente e estando sempre lado a lado com ele. E aí a gente construiu essa história de 15 anos e a gente tem a felicidade de perceber que a gente está fazendo a diferença. Uma consultoria, o corretor de seguros, ele é um intermediador, né, para a venda do seguro. Para se vender seguros no país, seja ele de qual natureza for, é necessária a figura do corretor. A For Health, ela é uma consultoria, e para ser uma consultoria, ela também precisa ser uma corretora, ela precisa ter a SUSEP, ela tem que cumprir algumas normas no país. Mas a gente nunca quis ser simplesmente uma intermediadora, a gente sempre quis ser uma consultoria que ajudasse o cliente a fazer escolhas e a gerenciar os seus contratos. E a gente se especializou também em produtos de benefícios, a gente não trabalha com outra corretagem de outros seguros, a não ser saúde, dental, seguro de vida e benefícios corporativos. Né? A diferença de uma consultoria para uma corretora é justamente a intenção. Eu acho que uma corretora ela pode ser uma consultoria e uma consultoria pode não ser uma consultoria, se ela não tiver a intenção de personalizar serviços e atender o cliente genuinamente. Nós nascemos, como a Sheila falou, com esse ouvido bem aberto às necessidades do cliente, entendendo que não existe receita de bolo, que não tem ninguém igual a ninguém, que não tem segmento exatamente igual e que a gente precisa sim estar aberto para entender que necessidades o cliente tem, qual é o negócio dele, para que a gente possa apresentar a melhor solução, construindo sempre junto o melhor resultado. Então eu acho que a consultoria ela vem com essa proposta de entregar resultados, mas ela pode só querer vender e entregar um produto para o cliente final, e aí ela deixa de ser consultoria. Então eu acho que a diferença está nesse propósito, né? nessa essência que rege a empresa. A consultoria ela está comprometida com o cliente, ela é parte do cliente. Chega uma hora que a gente se sente meio mesclado, porque você conversa tanto com o cliente. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem como consultoria hoje, a de abrir esse canal direto e o cliente entender que o que ele precisa e o que ele não precisa. Muitas vezes a gente entra numa reunião com o cliente com uma solução e sai com uma completamente diferente, porque a gente está comprometido com aquilo, com o dia a dia daquele cliente, e entende o cliente
do foco do nosso business, que eu acho que é importante a gente colocar, que existe sim uma corretagem técnica aí que a gente tem que fazer e que a gente leva soluções em cima da corretagem. Então, a intermediação do seguro hoje, principalmente do saúde, ela não é simplesmente um atendimento como era antigamente. Existem vários vieses e várias questões que têm que ser traduzidas para o cliente. Então, a gente tem uma missão também de democratizar essa informação e traduzir essa informação de forma prática para o cliente. Por isso que a relação tem que estar baseada na confiança, para que o cliente de fato possa ouvir, porque existe muito preconceito também com o corretor de seguros, né? Aquele corretor que só quer vender, que não quer explicar muito, e realmente, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda funcionam da mercado. Mas eu acho que o mercado de seguros também ele evoluiu, e o consultor de seguros ou corretor que entende o seu propósito, ele vai fazer isso que a Sheila falou, ele vai democratizar as informações, ele vai traduzir e ele vai trazer para uma solução mais aplicável à realidade de cada cliente. O nosso perfil, ele atende empresas de todos os tamanhos, de 2 pessoas a 6 mil, 7 mil, 10 mil pessoas. A única nossa exigência é que o cliente queira estar com a gente. Então, a gente busca clientes que acreditem, a gente tem que ter uma sinergia de propósito, de acreditar um no outro, para que a gente consiga. A gente entende, um dos nossos valores é que a gente entende que quando acontece essa conexão, uma intimidade, uma transparência no trato, no dia a dia, é que a mágica acontece. Quando você acredita em mim e eu acredito em você, eu sou transparente com você, você é transparente comigo, eu vou te entregar o que eu tenho de melhor e você também. E aí o negócio não tem limite. Então a gente trabalha muito dessa forma. Nós temos empresas de todos os tamanhos, e temos muitas startups conosco, empresas que às vezes são 10 funcionários, 15, mas já como empresas muito grandes, com uma carteira de benefícios pesada, investem muito em pessoas. Então, empresas que têm esse perfil, elas se conectam muito facilmente com a gente, mas não tem limite de número de pessoas. A gente vem comentando no mercado que as empresas pequenas, eu acho que as startups são um pouco mais ambiciosas nesse sentido, mas por muito tempo as empresas pequenas acharam que não tinham direito de ter os mesmos benefícios ou a mesma qualidade de serviço que as outras empresas. E aí a gente desmistifica isso, porque eu posso, por exemplo, ser uma empresa pequena, fazer parte de um pool de uma operadora e não saber meu sinistro, mas a gente pode fazer um screening da tua população, fazer um programa de qualidade de vida ou algumas ações de promoção da saúde, ou indicar alguns benefícios que tenham a ver com aquele screening, com aquela situação. Então, assim, você não tem que se limitar a, como a Débora falou, ser uma empresa que não cuida de pessoas porque você é pequena. Existem soluções do tamanho do seu pé para que a gente possa fazer uma gestão bem completa dos benefícios e da saúde, né, da sua população. E como a gente é bem focado em benefícios, a gente também é muito informado do que está surgindo no mercado de benefícios, de facilidades, e mesmo quando a gente não comercializa esse produto, a gente apresenta esse produto para o nosso cliente, porque a gente sabe que hoje a vida do RH é extremamente dinâmica, ele está em poucos para atender muitas demandas, então a gente procura trazer novidades para que ele também se atualize e tenha o nosso apoio para alcançar o sucesso que ele precisa. A pandemia foi uma oportunidade da gente desengavetar alguns projetos que estavam aí na boca para sair, não só por um foco nosso, mas também por um interesse do cliente. A gente sabe que como o cliente começou a ver as soluções de tecnologia e de formalização de demandas e tudo, ficou muito mais simpático a ele nesse cenário que a gente está vivendo. Porque o distanciamento, ele dá para a gente uma sensação de não ter controle das questões. Então, quando você formaliza e você leva para ele uma solução onde ele vai ter uma visão daquilo que está acontecendo, isso já traz uma tranquilidade para ele. Então, a gente acabou colocando e tendo muito mais adesão ao nosso portal, onde a gente tem um portal de atendimento, toda a nossa parte operacional é feita via robô. Então, independe da presença de uma pessoa, então isso facilita muito também.
serviu para a gente adequar essa solução também às necessidades dos clientes. Então, hoje a gente tem um sistema que é amigável para qualquer sistema de folha e puxa da folha de pagamento qualquer modelo para fazer inclusão, exclusão. A gente tem um trabalho interno de gestão de demandas, a gente também colocou um portal interno de gestão de tarefas, onde a gente também controla internamente todas as demandas internas para que a gente não dê nenhum furo por causa do distanciamento. E a gente tem o serviço direto, que agora a gente sabe que os RH são cada vez menores e a gente precisava dar uma solução que ajudasse o RH a atender esse funcionário que está em home office, que não está mais lá do lado para tirar as dúvidas e para ser tão ágil essa questão. E a gente tem o For Health Direto, que é um atendimento direto para o funcionário dos nossos clientes, né? E falando um pouco de gestão de dados, que você falou, gestão por indicadores, a gente tem até alguns posts falando sobre isso, porque a gente sabe que hoje todas as corretoras dizem ter um BI, né? Só que um sistema de BI, ele pode ser comprado pronto. Você tem soluções aí de prateleira. Só que e o que faz um BI ter vida, né? O que faz um BI funcionar mesmo, principalmente na nossa área? Porque não adianta a gente fingir que a gente não lida com pessoas. A gente lida com pessoas, só os números não refletem as questões que a gente precisa abordar. Então, as perguntas que são feitas, o nosso BI, quando a gente apresenta para um cliente, o nosso relatório, os indicadores não são iguais de um cliente para o outro. As perguntas são outras, os interesses são outros, os cruzamentos são outros. Uma empresa tem uma estrutura de medicina ocupacional, outra empresa tem um problema de atestados, a gente tem que plugar um sistema de atestados para que a gente consiga ver isso. Então, assim, é tudo muito feito sob medida e personalizado. Então, indicador, ele traz, às vezes, uma mensagem meio fria, mas um indicador bem trabalhado e desenhado para o cliente, ele leva para soluções e para questões que tiram o cliente daquele eu vou fazer o que está sendo feito por todo mundo, né? A gente já teve algumas soluções que a gente apresentou para os clientes a partir de indicadores que mudou o perfil de admissão, o perfil de funcionário que eles estão buscando no mercado, porque eles perceberam que tinham algumas coisas que não estavam casando com os objetivos da empresa. Então, quando você começa a estudar os indicadores como gente grande, a avaliar um BI como gente grande e simplesmente não como mais um acessório, eu tenho um BI, muito legal, só que eu não uso para nada, eu não faço as perguntas certas, eu não analiso, não adianta para nada, né? A gente até fez um post recentemente no LinkedIn, o que adianta você ter uma Ferrari se você usa ela 10 km e só vai na padaria comprar pão? É melhor não ter a Ferrari, né? Então, as pessoas às vezes ficam comparando, o seu BI é dessa marca, é daquela. Não, no BI, avaliar informações, analisar indicadores são as perguntas, é a inteligência que está por trás. E é toda uma história, é todo um conhecimento, e isso a gente diz que a gente pode encher a boca para dizer que a gente tem e consegue mensurar esse resultado. E só para concluir um pouquinho esse assunto, antes de terminar, a gente sempre foi uma empresa que investiu em tecnologia, desde o nosso início. A gente já tem BI há muito tempo, a gente já avalia as informações de um jeito diferenciado há muito tempo. E na pandemia, essa padronização online, essa plataforma online, esses processos já totalmente automatizados, fizeram com que a gente, na primeira quinzena de março, já estivesse todo mundo nas suas casas. A gente não teve problema com relação a isso. A gente não tem pressa de voltar. Hoje a gente está com o escritório aberto para quem quiser voluntariamente estar aqui, mas a gente não está com a nossa equipe aqui e nem sabe quando isso vai acontecer, né? Então, isso dá muita segurança para a gente, porque a gente tem as informações dos clientes nas nossas mãos e a gente consegue apresentar esse resultado. E a Sheila falou, alguns projetos nossos, o aplicativo e o direto, que é esse canal que permite que a gente atenda diretamente o funcionário dos RHs, não precisando que ele passe pelo RH para passar para nós o problema, isso foi o grande salto que a gente deu na pandemia. Já era um projeto antigo, mas que a gente conseguiu colocar realmente em ação agora. A gente tem um canal no YouTube com vários assuntos, reajustes, programas de qualidade de vida, políticas de RH, políticas de benefícios. A gente tem muitos vídeos lá no YouTube, mais de 100 vídeos. A gente está com um número bem grande de vídeos disponíveis e a gente sempre está gravando. Então você lá consegue ter mais informação. A gente compartilha isso com você, a gente não retém para nós.
E eu acho que a Sheila falou bastante de alguns serviços, mas a gente faz gestão dos pacientes crônicos, dos casos graves, a gente faz gestão dos atestados médicos, consegue apresentar indicadores importantes para o RH entender os riscos, a gente faz gestão da qualidade de vida, da promoção da saúde, a gente tem uma equipe especializada nisso e a gente oferece esses programas gratuitamente para os nossos clientes. E quando a gente fala programa, não estou falando de palestras, a gente está falando de bate-papos, oficinas, temas apresentados de uma forma muito leve, até chefe de cozinha que ensina receitas saudáveis, desmistifica alimentos, decifra rótulos para os nossos clientes. E uma coisa que aconteceu incrível, que foi incrível na pandemia, foi que os nossos clientes se abriram para esses programas. Antes era mais difícil a gente realizar nos clientes. Eram poucos os clientes, poucos não. Eram muitas ações que a gente realizava, mas proporcionalmente eram poucas, porque tinha todo um trabalho de reservar uma sala, fazer uma série de coisas. Agora é abrir a tela de computador e fazer um anúncio. E as pessoas estão respondendo muito bem. As ações de suporte emocional também, elas bombaram de todos os tipos possíveis e imagináveis. A saúde voltou a ser uma pauta importante dentro das empresas e os nossos profissionais, a nossa equipe, que a gente tem uma equipe de profissionais incríveis de todos os tipos, desde educação financeira até yoga, chefes de cozinha, vários tipos de linha de psicologia abertos e disponíveis para os nossos clientes gratuitamente. Todas as ações que a gente faz em todos os nossos clientes, a gente gera um material rico de dados e que a gente integra. Então, nada é sozinho. Você fazer uma ação de saúde emocional, você fazer um screen, você fazer um monitoramento, tudo vai para um banco de dados onde a gente usa todas essas informações para mostrar o perfil do cliente e para onde ele tem de ir, o que ele tem de recorrência, onde ele tem que voltar a investir. Então, olha, você tem que voltar a investir nisso. Então, a gente lá no começo, a gente fez até um filme para vocês, onde a gente dizia quais eram as tendências que a gente entendia que ia acontecer, né, de utilização e tudo. E depois, em números, a gente fez um post confirmando que a gente tinha visto no nosso BI o mesmo desempenho que a gente tinha previsto lá atrás. Então, assim, é tudo pensado e os dados são usados, porque é tudo do cliente. É tudo o portfólio do cliente que ele está fazendo com a gente, como se fosse um prontuário daquilo que ele tem de raio-x da saúde dele, né? O que ele melhorou, o que ele piorou, o que ele pode melhorar. Então, tem tudo uma desmistificação daquelas ações de promoção da saúde que eram feitas mais de perfumaria, né? E é interessante isso que a Sheila falou, porque assim, nós temos ainda clientes que às vezes eles querem só aquela ação para gerar um carinho, trazer uma alegria para o cliente. E também é válido para o funcionário falar de alguma coisa que não vai ter um impacto no plano de saúde, às vezes não vai ter impacto na performance do trabalho, mas vai trazer uma alegria, vai trazer uma sensação de que eles estão sendo cuidados, né? Mas a boa parte das nossas ações, elas estão baseadas em necessidades que a gente detectou no cliente e a gente foca tentando obter aquele resultado. E quando elas são direcionadas dessa forma, a gente mensura e entrega o resultado para o cliente e procura manter. Então, assim, tem um case de um cliente nosso que tem uns 1.200 funcionários, a gente percebeu que eles tinham mais de 7.000 idas ao pronto-socorro por ano, anos consecutivos, é muita ida ao pronto-socorro. Ida ao pronto-socorro não soluciona tratamento, às vezes até traz um pouquinho mais de problemas, encarece o plano de saúde, e a gente começou a fazer algumas ações específicas de conscientização. Em 2 anos de trabalho, essas idas ao pronto-socorro baixaram para 1.700, e é o número que a gente tem mantendo já, nós já estamos entrando no 3º ano consecutivo. Então, tudo que a gente faz tem um propósito, e se o cliente aceita o desafio, ele trabalha junto com a gente para a gente alcançar aquela meta e a gente consegue comprovar. Aí o RH consegue provar para a diretoria, para o board da empresa, que ele está alcançando os objetivos, que eles estão fazendo muito além de tudo aquilo que eles se comprometeram, e eles conseguem mensurar essas mudanças. Quando a gente fala de benefício, a Sheila talvez vai falar de alguma outra coisa, quando a gente fala de programa de benefícios, a gente percebeu que
as empresas agora elas querem que eles tenham um significado, as coisas precisam de fato ter procedência. Antigamente parece que era mais fácil contratar alguma coisa que não fazia muito sentido para a realidade. Agora, nesse painel que a gente está vivendo, altamente demandado, home office, que é muito bom, mas que também a gente está aprendendo a moderar aí a intensidade. Então tá todo mundo fazendo com que a hora potencialize, que o teu trabalho seja mais potente, que as suas escolhas também tenham mais significado. Então a gente entende que alguns benefícios que antes eram contratados, eles deixaram de ser importantes para tomar lugar de outros. Então vem auxílio home office, suporte emocional, as empresas pararam de querer falar um pouquinho só de saúde emocional, que é importante cuidar das emoções, que nem era uma coisa muito falada, ainda existia muito preconceito. Além delas estarem falando, tem empresas que estão colocando a mão no bolso e subsidiando. Aqui na 4Health a gente está fazendo isso, a gente está subsidiando terapia para os funcionários. Contratamos através de uma plataforma mesma que a gente oferece para os clientes a telemedicina complementar, para que os nossos funcionários possam fazer. Então, a gente começou a chegar no momento que não basta apenas você achar bacana, achar importante, você tem que, de fato, agir. Você tem que fazer algo. E eu acho que esse modelo de pandemia, onde todo mundo ficou altamente demandado, ele trouxe o RH para ter esse olhar mais crítico, com mais visão de propósito e significado para todas as coisas. Então, eu acho que muita coisa que era perfumaria deixou de ser. Então, auxílio home office, suporte emocional, opções de novas decisões, fazer com que o funcionário pense grande, pense em ter uma vida, às vezes, diferente, mesmo produtiva. As empresas estão se abrindo para diversas coisas. Então, está acontecendo uma transformação, a gente está evoluindo como ser humano, como líderes. A relação de home office fez com que os líderes precisassem crescer. Aquela forma de liderar, fazendo microgerenciamento, estando ali na cola do cliente, do funcionário, já não dá mais, não combina mais com esse momento. Todo mundo precisou amadurecer, funcionário e líder. E isso eu acho que é muito positivo, é um dos ganhos dessa pandemia. Só que também trouxe para a empresa uma responsabilidade maior. As coisas precisam fazer mais sentido. E existem muitos benefícios, muitas opções que estão disponíveis e que elas não são tão caras e que elas facilitam a vida do RH, os cartões de benefícios flexíveis, os painéis também com opções para que cada um possa adaptar a sua realidade. Tudo isso tem conversado mais com essa nova realidade. E a gente acredita que é uma coisa que veio realmente para ficar. Eu acho que uma tendência que a gente vê, conversa bastante aqui na 4Health, é que as empresas agora têm que ter canais onde o funcionário tenha coragem e tenha mais liberdade de falar aquilo que precisa. Porque a partir do momento que você tem uma linha de benefícios, um pacote de benefícios menos focado em ações esporádicas e pontuais, e mais em linhas de cuidado, e mais numa personalização do que o funcionário precisa, você precisa que o funcionário te traga as necessidades dele. Então, para isso, o canal de comunicação com o funcionário tem que mudar. Então, também é uma tendência você criar canais onde o funcionário possa te contar o que está acontecendo, né? E também um desafio que eu acho que o RH tem agora, e os contratantes de benefícios principalmente, é que a gente teve uma histeria de inovação, né? Não é uma coisa de agora, mas com a pandemia veio aquela onda, né? E tem muita coisa que simplesmente é mais do mesmo, maquiado e simplesmente com outro nome, e você já tem aquele benefício e você nunca percebeu que aquilo pode ser utilizado nesse sentido porque veio com outro nome. Então, assim, eu acho que a gente vai ter RHs que se aprofundam mais nos benefícios e, como a Débora falou, no propósito e na necessidade desse benefício, e que eles sejam mais perenes e personalizados. Então, não aquela coisa que eu vou jogar, porque o nosso funcionário, ele está mais aberto à informação, ele está mais atento ao conteúdo hoje. As pessoas estão mais preocupadas com o conteúdo e menos deixando... hoje a gente tem que ter, né, o pacote de benefícios básico, que a Débora chama, que são aqueles benefícios que necessariamente precisam ser contratados em grupo, porque por uma questão de ser melhor para a empresa ser em grupo, e tem os benefícios que podem ser desenhados e personalizados, né? E só para complementar, uma coisa que a gente entende, né, dentro dessa nova realidade, isso que a Sheila falou, eu sou
eu sou formada, né, em administração com especialização em RH, eu posso me considerar uma profissional de RH, embora hoje eu não estou diretamente no RH, mas eu ofereço algum tipo de suporte. E eu acho que às vezes a gente fica muito olhando o que uma empresa fez, a mídia, a revista, é sempre legal, porque a gente aprende e cresce, mas é muito importante você entender o seu negócio, a perspectiva a partir das suas necessidades. Às vezes, aquilo que super deu certo numa outra empresa e que é muito legal, não vai dar certo na tua empresa. Às vezes, uma coisa muito mais simples vai dar muito mais resultado do que aquele. Eu vejo empresas gastando muito dinheiro, quase transformando numa universidade de bem-estar, um monte de palestras, bate-papo ininterruptos, que cansam os funcionários, mas não dão muitas ferramentas para que eles possam fazer a mudança. Às vezes, mais do que falar, por exemplo, sobre saúde emocional, fazer várias lives, você precisa talvez gastar um pouco menos na live e dar um subsídio para que ele de fato faça terapia. Então, eu percebo que essas coisas precisam mudar um pouquinho para que a gente possa ser um pouco mais eficiente. E uma outra coisa que a gente percebeu durante a pandemia é que a cultura da tua empresa, ela fala mais alto. Se ela não tiver bem impressa na vida de todo mundo, na realidade da empresa, você não vai chegar onde você quer, os teus funcionários não estarão realizados e você vai deixar muito a desejar. Então, quando a gente teve esse distanciamento das pessoas, uma coisa que a gente sentiu aqui na For Health, eu, a Sheila, a nossa equipe, é que a gente precisava deixar a nossa cultura muito potente. Todo mundo precisava entender muito quem a gente era, os nossos valores, aquilo que a gente quer entregar, para que isso tivesse impregnado e mesmo à distância fosse a nossa marca registrada. Então, tudo que você escolhe fazer para a tua empresa, sejam de pequenas ações até um benefício que você contrata, ele precisa conversar com a cultura e com esses objetivos. Senão vai ser desperdício, vai ser um investimento jogado no lixo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu queria falar uma coisa, que existem muitos mitos, como a gente já falou, né, nessa relação de corretor-empresa. A gente é demonizado por muitos, a gente é desacreditado. Boa parte da nossa primeira conversa é geralmente mostrar que a gente trabalha de um jeito diferente. Eu não gosto nunca de rótulos, nem nada na minha vida. E é a mesma coisa que às vezes uma mulher que está procurando um grande amor, ela conversa com alguém que já está muito decepcionado e fala, isso não existe, mas sempre existe, né? Sempre é possível você encontrar pessoas com quem você vai confiar, relações profundas e verdadeiras. Então o que eu quero te dizer é que o corretor de seguros ou a consultoria de benefícios de seguros, quando você faz uma boa escolha, ela pode fazer muita diferença na tua empresa, porque é uma equipe de especialistas que vão estar trabalhando junto com você, especializados em coisas que talvez você não está focado no seu dia a dia e comprometido em te entregar resultados. Então, é muito importante que você saia desse lugar, de algum lugar que você já teve alguma decepção, e você procure alguém com que você tenha uma empatia, uma confiança, e você possa trazer o teu problema, a tua dor, para que junto com você possa buscar uma solução. A gente sabe que nós podemos entregar soluções incríveis e personalizadas, voltada para os teus objetivos. Então, não se deixe influenciar por histórias do mercado. Existem profissionais no mercado leais, éticos e que estarão comprometidos com a tua empresa e em um âmbito amplo. Mas eu não quero para tudo. Dá para contratar para determinadas coisas, dá para começar pequeno. De uma certa forma, o corretor ele é contratado por um pacote, mas a gente também tem outras formas de trabalho. Então, antes de você decidir por preço, é importante você decidir pela relação, escolher alguém que tenha valores parecidos com os seus, com os valores da sua empresa, em quem você pode confiar para realmente você poder abrir o coração, mostrar todas as dores para que a gente possa te ajudar a chegar num outro lugar. Nessa linha que a Débora falou também, eu acho que é autoconhecimento, né? A gente está numa fase de autoconhecimento pessoal, como profissional, como pessoas e como empresa, e que as empresas comecem a optar por outras empresas que estão preocupadas em conhecê-las e que levam para elas informações sobre elas. Então, antes de contratar alguma coisa, você entender o que você precisa, você conversar, você tem algum profissional que te escuta e não alguém que acha que sabe mais do que você, que está lá no dia a dia, que está lá vivendo aquela situação. Então, a minha mensagem para os RHs e para os profissionais é essa, que opte por alguém que te escuta e que vai te dar uma solução que seja para você e que não é igual a do vizinho, que não é igual a da outra e que sim, pode ter um glamour, pode ter um glitter, pode ter
Nós somos uma empresa boutique e está na nossa alma fazer tudo muito bem feito, tudo muito dentro de um padrão de qualidade alto, né? Então, assim, a gente está prezando por isso, mas aquilo que você precisa e o que está dentro de questões que a gente sabe que o propósito não é só na carreira, o propósito não é só pessoal, o propósito hoje está em tudo aquilo que você faz dentro da tua empresa, e a tua empresa, como a Débora falou aí algumas vezes, eu repito, tem um propósito, então tudo tem que seguir isso, né? A gente tem aí uma missão de não ser as únicas detentoras da informação do mercado. A gente explica muito, acessa o nosso canal do YouTube, como a gente mencionou antes, dos vídeos. Tem muita informação que vai te ajudar, inclusive no que olhar para contratar. A gente chegou a fazer vídeos de como você interpretar o seu relatório de sinistralidade, o que você tem que olhar para contratar um plano de saúde, mas que te ensine o que olhar e o que valorizar naquele momento, que você tem que prestar atenção onde que são as diferenças. Então, nem que seja por informação, dá uma buscada lá no nosso site, no YouTube, o LinkedIn meu, Sheila Rosda, ou da Débora Maia, ou da ForHealth, está tudo lá, para que a gente democratize essa informação e que vocês possam tomar a decisão e nos ajudar também, porque muito do que veio do cliente virou produto para a gente, né? E virou solução. Então ajuda a gente também.